Esperando conectar. Vamos ver. Quase ao vivo. Pra mim aqui não apareceu ainda ao vivo. Será que foi? Subir o som por aqui. Agora sim. Ah, apareceu. Oi, meu amor. Oi, Edu. Oi, gente. Bom dia. Bom dia aí no Brasil. Agora são 1h30 da tarde. Aqui na Espanha. Como é que vocês estão? Oi, Karine. Saudades da aula que assisti em Recife na CAF. Gente! Oi, Karine. Meu Deus, gente. Isso aconteceu quando o Caetano, meu filho, nasceu. Ele tinha 1 ano e meio. 6 anos atrás, quando eu fui lá pra Recife com Lidiane no CAF. Nossa, gente, inclusive o CAF tá participando da Semana do Chá, junto com o Chá da Casa, em Recife. Um beijo, Recife, que saudade. Meu Deus, que saudade. Ai, gente, que saudade também. Oi, Pri, você tá no Japão. Boa noite. Então, nessa live que temos hoje, bom dia, boa tarde e boa noite. Que demais, gente. Janice, que saudade. Gente, bom, deixa eu controlar aqui a minha saudade, né? E vamos pro que interessa. Saudade também interessa, mas vamos lá pra live de hoje, tá? Eu sei que é bem cedinho, mas é que precisa realmente casar. Tô aqui, vou olhar de vez em quando aqui pro lado, porque a gente preparou, eu e a Vanessa, a gente preparou aqui uma sequência de assunto pra gente aprofundar dentro do possível aqui no Instagram, em uma live de Instagram, a respeito desse assunto, tá? Então, sejam super bem-vindos à live a respeito do Ti, do Puer e, finally, sobre o livro El Terror de China, tá? A gente, então, vai abordar baseado neste livro, mas se aprofundando com a Vanessa, tá? Então, muito boas-vindas a todos vocês. Eu sou Renata, para quem ainda não me conhece, essa live provavelmente vai ficar gravada se der tudo certo. Eu sou Renata Cássia, especialista em chás, fundadora da Infusorina, tá? E, bom, quem tá aqui já meio que me conhece, quem não me conhece tem aqui um destaque, porque eu quero realmente apresentar a Vanessa. Essa live, ela tem a iniciativa da Semana do Chá, que está fazendo um movimento incrível desde o dia 29 desse mês, em vários estados brasileiros. A programação vai até o dia 4 de agosto, tá, gente? Então, acessem lá, semanadochá.com.br, procura lá o seu estado, tem eventos presenciais, como eu tô falando agora de Recife, tá? Tem eventos presenciais acontecendo em muitos estados do Brasil, inclusive no meu estado maravilhoso, que morro de saudade de Santa Catarina. Tá bom? Oi, Samuca! Oi, Silvia! Oi, gente! Olá! Bom, vamos lá. Devido às apresentações, eu vou chamar a Vanessa aqui pra live. Na verdade, a Vanessa ela foi mais proativa ainda e solicitou. Vamos deixar escapar essa apresentação, não. Vamos ver. A gente faz tanto tempo que eu não faço live, acho que deu certo. Vamos ver se a Vanessa entra. Oi, amor! Olá, bom dia. Oi, bom dia! Deixa eu passar um pouco até. Ai, que Tá alegria dando de para me escutar bem? Tudo certo? tudo perfeito. Aqui pra mim tá tudo perfeito. Eu acho que se pra mim tá perfeito, pra todo mundo também tá. Tá ótimo. E ó, antes de você falar, eu vou te apresentar, tá? Tá, que honra. Eu vou ler tudo, porque eu peguei direitinho, que eu pensei, não, eu vou falar assim, a Vanessa da Simples, que é minha amiga, que também sou paciente dela. Eu sou uma paciente meio fugitiva, mas eu sou paciente, né? Então, gente, é com muita honra que a gente recebe aqui a Vanessa, da Simples, tá? Vamos lá, vou ler. Estilo podcast, também super moderno. Vanessa Ribeiro iniciou sua jornada na área da saúde com a graduação em fisioterapia pela FCNM, que seria? Não fez essa lição. Cidade aqui de Mogi das Cruzes. Perfeito, muito obrigada. Essa lição de casa eu pulei. Onde adquiriu conhecimentos fundamentais para a sua profissão. Sua paixão pela medicina tradicional chinesa a levou para pós-graduação em acupuntura e medicina tradicional chinesa. Buscando ainda mais conhecimento, dedicou-se ao estágio e especialização em acupuntura no prestigiado Mingyang Hospital of TCM, na China, é isso?
Exato. Atualmente, de volta à sua cidade natal. Você tá em Mogi ainda? Você tá em Brasília? Você tá onde? Eu tô em Mogi. Agora eu voltei para Mogi das Cruzes. Perfeito. Vanessa Ribeiro continua sua missão de promover saúde e bem-estar através da medicina tradicional chinesa, combinando a sua experiência em acupuntura, que eu já comprovei, gente, é incrível, e terapia para oferecer cuidados abrangentes e eficazes. A partir de toda a sua experiência, Vanessa Ribeiro fundou a Cinclus, uma marca de chás e infusões dedicada a promover o bem-estar através de seus produtos. Além disso, ela compartilha seu conhecimento em cursos sobre chás e infusões na medicina tradicional chinesa e saúde da mulher, que eu acho incrível. Em cada aula, a Vanessa não só compartilha sua experiência, mas também convida os participantes para uma jornada única, explorando os segredos milenares do mundo dos chás. Então, eu coloquei aqui, Renata agradece a presença da Vanessa. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. Como eu falei, adoro o jeito que você conduz as lives. É uma honra participar da live com você. E tô com muitas saudades também. Então é uma forma de estar um pouquinho junto, mesmo através aí do vídeo. Muita saudade, muita saudade. A gente viveu momentos intensos desde a última vez que a gente se viu. A gente se aprofundou, a Sim, gente se encontrou lá para quando a gente foi para a escola de Chaimbaú. A gente se exato. encontrou, enfim, foi muito bom e é uma honra realmente ter você por aqui. E bom, vamos lá. Talvez deve ter gente perdida aqui, porque eu tô meio perdida, pra ser bem sincero, porque esse livro aqui, olha, ele é super fino. Tanto que teve gente Aham. que falou assim, quer comprar e tudo mais, mas, gente, não vale tanto a pena, porque eu acho que nessa live, metade do livro é sobre emagrecimento, tá? E a outra metade, que eu achei, inclusive, muito substancial, é sobre o puer, tá? Uhum. Vamos lá. O que é o tema central deste livro? Vou ler novamente. Puer del terror de China. O tema central desse autor, o autor ele é um alemão naturopata, até confirmei com a Vanessa, porque aqui é uma especialização muitíssimo bem valorizada, né? Ele é um naturopata e ele explica literalmente o poder milagroso, porque ele usa essa palavra no livro, que eu acho que às vezes entra um pouco aí em discordância do fundamento que ele traz, né? Ele aborda única e exclusivamente sobre o puer. Inclusive, ele afirma, em 1998, na segunda edição desse livro, que ele foi o primeiro europeu a investigar o puer, né? Então, quando eu encontrei esse livro, eu até comentei aqui no rascunho, quando eu encontrei esse livro foi quando eu cheguei na Espanha. Eu, quando chego em uma cidade, ou quando estou em turismo, enfim, principalmente quando eu me mudo para um outro país, a primeira coisa que eu comecei a fazer com o Caetano, com o meu filho, foi ir nas livrarias e, obviamente, eu pergunto sobre chá. E aí me apareceu este livro e eu fiquei muito curiosa, porque até então eu havia visto livros sobre exclusivamente sobre o puer. A gente tem muitos livros sobre chá verde, sobre chá Uhum. preto, até mesmo sobre o chá branco, mas sobre o puer eu vi poucos quando eu pesquisava. Eu também não viajei muito para os Estados Unidos, enfim, para a Europa. Tirando Turquia foi a primeira vez. Então, quando eu encontrei esse livro, eu falei, me dá ele, não importa muito se é sobre emagrecer, eu quero saber o que ele está dizendo. E, aos poucos, o livro ele foi ganhando alguns fundamentos para mim, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que eu cheguei na Vanessa? Por que que essa live está sendo tão importante? Porque o que traz aqui, que é a respeito de embasamento, não somente da medicina tradicional chinesa, mas também da medicina moderna, que a Vanessa vai trazer pra gente, o naturopata, ele comenta, ele fala assim, que diferente dos chineses, né, porque a gente está falando de puer China e da medicina tradicional chinesa, então, sem generalizar especificamente sobre a China, diferente dos chineses, ele abrange que os europeus, de um modo geral, né, se preocupam muito com as comprovações científicas. Então, a ideia do livro é fazer uma combinação entre as comprovações científicas acerca desta bebida específica, desta família de chás, da Camellia sinensis, com toda a medicina tradicional chinesa. Para mim, isso foi super interessante, mas eu ainda, foi na segunda semana que eu cheguei na cidade, aqui na Espanha, eu ainda não tinha entendido muito bem qual era, né, a relação que os consumidores de chá aqui, na comunidade valenciana onde eu estou, tinha com o chá puer. Né, eu achei, poxa, achei um livro interessante, foi uma sorte, né?
ok. E aí eu comecei a frequentar os lugares e, como eu postei até nos stories de ontem, o puer, ele tá em todas as cafeterias, né? E para trazer um pouquinho, para vocês entenderem o porquê que isso para mim está fazendo tanto sentido, eu estou trabalhando diretamente com o consumidor final aqui na Espanha, né? Eu estou em uma das grandes franquias espanholas de chá aqui, estudando, prestando serviço, trabalhando e pesquisando. E isso foi ficando cada vez mais intenso e a Vanessa cada vez mais na minha mente e eu querendo cada vez mais falar sobre esse livro e é por isso que isso está acontecendo, tá? Então a primeira pergunta que vai ser super suave, que a Vanessa vai explicar pra gente, é, Nessa, conta pra gente sobre a medicina tradicional chinesa e sobre o Qi, porque é um pouco totalmente desconhecido isso na nossa cultura, né? Inclusive aqui fala-se pouco sobre os termos, mas busca-se muito sobre os resultados. E eu acho que tem Uhum. um eco aí entre uma coisa e outra. E aí eu vou deixar você falar, eu vou ficar quietinha. Então, essa parte do Qi é bem interessante porque é a base de como a medicina tradicional chinesa trata a saúde. Então, se eu pensar no Qi, o Qi é uma energia, mas quando a gente pensa em definir como algo só como energia, fica superficial, porque o Qi está em tudo que existe no universo. Então, ele está tanto na matéria quanto em algo sutil. Tanto é que o ideograma do Qi, ele tem um significado do arroz e do vapor, como se fosse o vapor do cozimento desse arroz. Então ele mostra que o Qi é tanto o arroz, que é uma matéria, e tanto o vapor, que é algo mais sutil. Então o Qi ele está em tudo. E vendo assim, até você comentou que eles têm, no livro, eles têm essa preocupação de vincular essa visão ocidental e oriental, e isso é uma tendência muito grande, até na área da medicina, nos últimos congressos eles têm enfatizado muito isso, até para facilitar a comunicação entre os povos, porque quando o chinês ele fala de algo muito sutil e muito abstrato, fica difícil de nós ocidentais entendermos, né? Porque o ocidental, o europeu, como você citou, se preocupa muito com as pesquisas científicas de algo mais ali palpável. Uhum. Então, você juntar os dois fica mais fácil de compreender. E o Qi é essa energia vital que está em tudo que existe. Então, está no nosso ar, está no nosso corpo. Quando a gente pensa no corpo, o Qi ele percorre pelos meridianos, que é justamente o que nós trabalhamos na medicina tradicional chinesa, né? Esse fluxo de energia. Então, se tem um bom fluxo de energia, um bom fluxo de Qi, nós temos saúde. Se tem alguma obstrução, se tem algo ineficiente, vai ter alguma patologia. Então, quando pensamos no chá, o Qi também é essa energia vital do chá. Então, tem essa relação com que vibra nesse chá, digamos assim. Então, dá Tá, para pensar por esse lado. dá pra pensar por esse lado e tu trouxe agora, a gente adora isso, porque a gente fala um monte de coisa e chega na hora, a gente vai sentindo outras coisas, né? Eu comentei até contigo no texto, para quem tá aqui ao vivo compreender um pouquinho, em 2000 e sei lá, 2013, quando eu comecei a trabalhar com chá, eu mencionei ali para você que eu fazia uma prática de yoga, que era o hot yoga, Uhum. em uma sala aquecida. E eu tinha acabado de voltar da minha primeira formação como sommelier de chás, e lá eu tinha me apresentado um pouquinho, né? Porque eu costumo dizer que é difícil se formar em sommelier em 9 dias, mas tudo bem, é um pezinho ali, né? E eu lembro que eu fui apresentada ao puer de uma forma um pouco mais aprofundada, né? E ficou na minha cabeça porque o que que acontece? O que que eu vejo muito aqui na Europa? Essa diferença ela é fundamental entre o que que é o chá e o que que é uma infusão. Então, assim, aqui isso é lei, né? Então a gente tem chá e a gente tem infusão. A gente tem a teína, que seria a teína, a cafeína, né? E teríamos as infusões sem teína. E a Argentina, desde a primeira vez que eu fui, obviamente também por influência enorme dos europeus, né? Principalmente se tratando de Buenos Aires, quando foi colônia europeia, enfim, né? Com essa influência, você também chega na Argentina, ou até mesmo no Chile, você já começa a reparar algo que não acontece no Brasil, onde tudo é chá.
né? Então, quando eu estive na Argentina, não somente no curso, as pessoas à minha volta, inclusive a Érica, que quem me acompanha aqui sabe, já não tá mais com a gente, ela me ensinou muito, ela falava assim, Renata, isso lá em 2000 bolinhas. Presta bastante atenção no puer, porque aqui no bar de Tino, que era onde a gente comprava o puer, você não encontrava o puer assim, de uma forma muito fácil de Uhum. Tino, comprar com os chineses, né? E sem nota, aquela coisa toda. Enfim, trazia para o Brasil para consumo próprio, obviamente, né? Então ela falou: presta atenção, porque o puer ele é muito utilizado para eliminar os males do organismo. Eu lembro até que assim não era algo muito específico a respeito de gorduras, né, localizadas, enfim, ela falava prova, vai coloca na sua rotina. E eu lembro que eu voltei com isso para o Brasil e como eu ia para aula aquecida e aí você tem a sudorese e acaba liberando toxinas, eu pensei e se eu começar a tomar o puer antes da aula para ver o que acontece, né? E aí acontecia algo que eu não conseguia explicar, que é isso, eu acho que você está dizendo, né? As pessoas me perguntavam, tá, mas você se sente mais magra fisicamente? Não, não era isso. Mas eu sentia de forma sutil, e mesmo sutil, de forma muito potente, a soma, talvez do ti, né? Esse equilíbrio Uhum. que no fim da aula, onde eu tinha a sudorese provocada não somente pelos asanas, né, pelos movimentos de uma aula de yoga dinâmica, mas também pelo calor intensificado no ambiente. É uma concentração enorme, porque você entra em uma meditação ativa, né? Não é uma meditação passiva durante uma aula de yoga. E o chá, fora o efeito placebo, porque eu acreditava que aquilo ali ia fazer alguma diferença. Eu tô falando placebo, mas eu não quero desmerecer, tô tentando. O Uhum. que dá? Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa vivência. É a mesma coisa, eu acho que a gente fala assim, poxa, o mami a gente prova no leite materno. Fora isso, quem nasceu em 1900, 1980, 1940, o mami é uma coisa assim muito fora, né? E eu acho que essa sutileza que você tá falando, que eu acho acho, não tenho certeza que é tão importante nessa live você trazer esse teu conhecimento, é uma forma de como você vai ser essa interlocutora pra gente fazer essa conexão em algo tão potente, porque eu senti isso, né? E algo tão difícil da gente concretizar. E aí eu vou ler uma citação, porque eu fiz citações aqui, e aí eu vou pedir para a Vanessa falar de novo, gente. Vocês me aguentem com isso. Citação 2, que é isso que a Vanessa comentou, né? Dessa filosofia. Porque, segundo vou ler em português, segundo a filosofia de vida chinesa, só existe saúde onde a energia vital, que é o Qi, que a Vanessa comentou, pode fluir sem impedimentos. E aí no livro, né? Isso é uma abordagem. No livro, especificamente sobre o puer, ele diz que o puer ele é um dos 50, eu posso dizer das 50 ervas? Não sei, depois você me fala. 50, na verdade, tem um grupo de ervas que é mais usado na medicina Tá. tradicional chinesa, mas assim, tem diversas, diversas. Não dá para limitar só a 50. Digamos que são umas principais, talvez que ele tenha mencionado, né? Que são as mais popularizadas, talvez, mais populares. Sim, sim. As Perfeito, mais usadas na medicina tradicional tá, chinesa. de uma forma geral. É. Aí ele fala sobre o poeira, ele fala que o poeira especificamente, ele fomenta essa ação de fluidez, tá? Contribuindo para uma relação equilibrada entre o yin e o yang, que é o que você, né, enfim, acabou de comentar. E aí ele fala que, inclusive, para os chineses, o puer, ele é fundamental, mas assim, é como se, dentre essas 50 principais, é como se ele tivesse, vamos lá, ocidentalizando o que eu tô falando, né? Top 5, de uma forma bem chula, assim, é como se o puer nesse livro, para os chineses, ele fosse o top 5, né? E aí, essa ponte que eu gostaria que você fizesse com a medicina moderna, e ainda trazendo a sutileza, qual é realmente a efetividade nessa do consumo do puer, né? Porque eu vou te dizer, eu tô totalmente influenciada pelo livro, pelo ambiente, né?
modula o nosso comportamento. Eu tô totalmente influenciada pelo livro, pelo ambiente e pelo resultado sutil que eu tô sentindo na minha vida. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses resultados concretos, se possível. Quando você disse da aula de yoga, dessa sensação de eliminar toxinas, se a gente for olhar para a Camellia sinensis, ela já tem essa função de eliminar toxinas. Então, seja na família de chá que for, ela tem essa função. Até se for pensar em quando o chá foi descoberto por Shennon, o imperador, toda aquela história que quem já está inserido no mundo do chá conhece, e para a medicina tradicional chinesa, Shennon também é um nome muito importante para fitoterapia. E para quem não conhece, eu vou dar só uma introduzida de como que o chá foi descoberto, porque de repente tem muitas pessoas nessa live que não conhecem a história. Então diz que Shennon estava sentado debaixo de uma árvore e quando ele esquentou a sua água para consumo, porque na época era comum esquentar a água antes de consumir, ele percebeu que algumas folhas dessa árvore tinham caído na água. E como ele era um mestre para entender o efeito das plantas, ele decidiu provar aquela bebida. E percebeu que o efeito era justamente de limpar o organismo, de eliminar toxinas e outros benefícios inúmeros ali. E então o chá ele tem esse princípio e diz a lenda que ele usava o chá para se desintoxicar quando consumia uma planta que gerava algum efeito negativo. E depois vieram vários estudos com a medicina moderna mostrando isso. Então, a Camellia sinensis em si já tem essa propriedade. Aí, quando a gente pensa de uma forma mais sutil, nós podemos dividir a família de chá na energia yin e yang. Então, quando a gente fala de Qi, nós estamos falando de uma energia que envolve tudo no universo. Só que nossa consciência se dá pelo contraste. Então, temos que sempre comparar algo com alguma outra coisa para você definir, para você compreender. Então, sempre o Yin. Oi? Para que saia do abstrato e a gente consiga, enfim. Isso. E ao mesmo tempo, assim, a nossa consciência, a gente só sabe o que é escuro porque a gente tem consciência do que é claro. Nós sabemos o que é frio porque temos o conhecimento do que é quente. Então a gente percebe as coisas onde nós estamos inseridos comparando uma coisa com a outra. E aí dá pra gente filosofar que a vida também vai trazendo consciência através dessas comparações. Tá. Então, a energia ela também pode ser dividida entre Yin e Yang. Yin sendo uma energia mais fria, mais tranquila, que traz uma calmaria. E Yang, uma energia mais quente, uma energia do movimento, que traz mais ação. E os chás nós também podemos dividir entre Yin e Yang, sendo o chá branco e o chá verde com uma energia mais Yin. Então, eles são mais refrescantes e trazem uma energia mais tranquila, digamos. Já o chá preto e o puer, eles têm uma energia mais yang. Então, ele traz uma energia mais no movimento, uma energia mais quente, que provavelmente era o que você sentia potencializando na aula de yoga que você fazia, que era uma aula mais intensa, não era uma aula de relaxamento, como você falou, não é mesmo? Eu nem gosto. Então, o Puer ele fazia provavelmente na sua experiência essa associação do efeito da aula que você estava fazendo e o próprio efeito dele, que é essa energia mais yang. E o Puer ele tem um efeito também no metabolismo da parte lipídica do organismo. Então, por isso que quando os chineses falam de Puer, eles falam muito do emagrecimento e do colesterol. Quando eu fui para a China, lá durante as degustações de chá, eles sempre enfatizavam essa ação do puer. Eles sempre falam do colesterol do puer. E depois, com essas pesquisas, foram vendo que, de fato, o puer tem uma ação no metabolismo e ele ajuda a diminuir LDL, triglicérides. Ele realmente diminui essa parte do colesterol. E, consequentemente, também o emagrecimento. Então dá para fazer essa correlação. Por O que mais isso. você perguntou? Eu acho que eu me perdi um pouco nessa parte Não, não, isso Ti. bem. Acho que a gente não está se perdendo, a gente está só aproveitando todo o contexto. É que é muito
não dá pra gente resumir em 1 hora de live, né? Sim, É, sim. mas eu fui tendo algum, né, te ouvindo, acho que é por, acho não, tenho certeza que lendo, né, você falando agora faz muito mais sentido, porque o livro é Emagreça ganhando energia, né? Uhum. Para que vocês entendam, eu não sei falar o nome deste naturopata, gente. Eu juro que eu tentei, procurei no Google, mas não vou tentar, eu só vou dizer o sobrenome. Van Hoffen, ok? Eu menauense, enfim, consegui, mas o primeiro nome não consegui. Então, assim, ele, ele é um naturopata cuja especialidade dele é tratar pessoas com problemas de saúde derivados a uma má alimentação, tá? E aí isso faz um link diretamente com o que você está falando e, obviamente, acho que é por isso que ele ficou, a cabeça dele fez um boom tão grande, porque quando ele começou a escrever esse livro, por que que ele começou a escrever esse livro? Porque ele começou a receber no consultório algumas pacientes falando assim, doutor fulano, Van Hoffen, você conhece o chá, como é que foi? Não é o chá verde da China, o chá escuro da China. E ele recebeu duas pacientes. A terceira paciente, ela falou: Olha, eu estou utilizando, estou bebendo chá da China e tá funcionando para mim, né? Esse tá funcionando, ele é bem abrangente, né? Então, a especialidade dele é em dieta, né? Ele tem dieta de grãos, dieta de ayuno, dieta de ayuno como é que é? Jejum. Ele faz dietas de jejum, Uhum. sucos, enfim. E aí ele usa tudo isso que você falou, literalmente. Ele explica de forma metabólica a ação do puer para corroborar, na verdade, para corroborar não, para somar uma dieta saudável, que não tem muita, de acordo com o livro dele, não tem muito segredo, né? Você equilibrar tudo Uhum. que você come. E aí, aproveitando que a gente está nessa abordagem, que eu vi que já teve gente que gostou, porque é aquilo, a gente consegue entender um pouco mais, né, mais palpável, as informações ficam mais palpáveis. Alguém fez uma pergunta aqui nos stories, falando sobre a Rosana, sobre o chá mais consumido no Brasil. Eu comentei que, né, consumido não. Qual seria o chá que o brasileiro aceitaria mais facilmente? Seria o chá preto. E eu falei um pouco dessa relação que o brasileiro faz com o chá preto com o café, né? Uhum. Livro ele traz uma informação que há muito tempo estava adormecida na minha vida, que eu li há anos atrás, que é a visão dos americanos com relação aos chás, né? E principalmente ao chá escuro. Ele fala, os americanos chamam o chá escuro por de coffee kicker, ou seja, né? Você chuta o café da sua vida quando você traz o puer. E algo que ele deixa muito claro neste livro, e que eu fiquei meio, acho que não sei, porque eu tenho aqui a Vanessa, e a Vanessa me disse para cuidar sobre isso. Ele fala o seguinte: tome o puer de noite, sem medo algum, porque o puer não inibe o hormônio do sono. Porque no final do livro tem várias dietas para você fazer de ayuno, não, gente, meu Deus, falando espanhol, de Jejum. jejum, dieta com grãos, dieta com suco, e ele fala para você tomar uma quantidade considerável de poeira durante o dia, eu não dou conta, e ele fala, toma antes de dormir, porque é muito importante justamente por esses efeitos lipídicos. E Uhum. aí eu quero ouvir de você, Vanessinha, que um dia falou para mim, Renata, minha amiga, não toma seu chá preto antes de dormir, não. Você acha que tá tudo bem, mas não tá. Exatamente. Então, assim, Os chineses, os chineses eles falam isso mesmo, que o puer não tem problema tomar à noite. E aí, se você for pensar, comparando com os outros tipos de chá, como o puer ele passa por uma oxidação, uma fermentação, ele acaba diminuindo ali seus alcaloides, seus polifenóis. Tem algumas pesquisas que falam que diminui até para menos de 15%. Porém, tem 15% em média. E esses alcaloides aí, a cafeína, de repente, mesmo em taxas mais baixas, pode afetar o sono. É claro que o chá é diferente do café, né? Quando ele faz um comparativo do puer com o café, é bem diferente, porque o puer a gente sabe que tem a L-teanina, que é uma substância que estimula a GABA, que promove o relaxamento do sistema nervoso central.
Então já gera um equilíbrio entre os alcaloides e a L-teanina. Perfeito. Então isso é até nós que consumimos o chá, a gente sempre enfatiza essa vantagem em relação ao consumo do chá e comparando com o café. Claro que o café também é maravilhoso, tem vários antioxidantes, enfim, mas a Camellia sinensis tem a L-teanina que já promove um relaxamento. Então, mesmo trazendo um foco, uma concentração promovido pela teína, que é uma molécula semelhante à cafeína, ela vai promover um relaxamento também. E como o puer ele passa por essa oxidação e essa fermentação no seu processamento, essa parte fica mais equilibrada. Então, esse relaxamento é maior com o puer do que um chá branco e um chá verde. Perfeito. Então, tendo em visão ali, comparando os chás e o café, de fato, ele seria o menos prejudicial para se tomar durante a noite. Mas, por que tomar durante a noite? Sendo que ele vai ter uma quantidade ali pequena, mas existe uma quantidade de teína que pode prejudicar o pico de melatonina. Então, mesmo conseguindo dormir, tem gente que fala, eu tomo chá, mas eu consigo iniciar o sono, eu consigo dormir. Que era justamente sua fala, né, Rê? Não me atrapalha em nada, eu consigo dormir. Porém, de repente, você desperta mais durante a noite, o seu sono não tem uma boa qualidade, não consegue entrar num sono profundo com uma boa qualidade, e isso já vai interferir na parte hormonal, enfim, na qualidade desse sono que poderia ser melhor. Quando ele fala que tomar o puer à noite é interessante por conta dessa eliminação de toxinas, é relevante o que ele fala na eliminação de toxinas, porque o horário da noite, quando a gente pensa até na visão da medicina chinesa, entre 11 e 3 da manhã, vesícula biliar e fígado estão mais ativos, estão fazendo essa limpeza do organismo. Então, o fígado ele tem essa ação no metabolismo de desintoxicar o organismo. Por isso, até é importante não se alimentar tão próximo do horário de dormir. Porque o fígado durante a noite tem que estar ocupado em desintoxicar o corpo e não em auxiliar na digestão. Então, à noite é importante não consumir grandes quantidades de comida e não comer tão próximo do horário de dormir. Sim. Então, até para esse horário do fígado mais ativo, a gente fala que cada órgão tem um horário que ele está mais ativo. E o do fígado é entre 1 e 3 da manhã. Se o seu fígado está muito congestionado, você vai despertar nesse horário. Então, tem muita gente que perde o sono nesse horário e é justamente para o fígado estar mais congestionado. Então, você tomar algo que vai ajudar na desintoxicação no horário que o fígado está mais ativo é importante. Porém, nós temos o boldo, nós temos a carqueja, dente de leão, até mesmo a camomila, que vai potencializar esse efeito de desintoxicação e ajudar o fígado. Então, nós podemos escolher infusões que não vão atrapalhar no pico de melatonina, ao invés de escolher o puer, que pode influenciar, mesmo que em menor quantidade, mas vai influenciar no pico de melatonina e vai influenciar na qualidade do sono. Então, o que ele fala faz muito sentido, mas na minha opinião é melhor escolher uma infusão sem nada de teína do que escolher um chá que tem uma pequena quantidade de teína. E aí a gente veste a máscara de adulto, né? A gente faz o que tem que ser feito, não que a gente toma, mas assim, daria pra burlar, digamos assim, tá? Tô perguntando porque é uma coisa, gente, que não me julguem, mas uma coisa que eu já tô pensando aqui que eu quero fazer. Se eu fizer um cold brew, Fizer o quê? um Um cold brew, cold brew? uma extração a frio do puer, né? É claro que a gente não elimina 100%, mas vou além nessa pergunta, tá? Tô abusando. Se eu fizer uma extração a frio do puer, eu também mexo no tea dele? Porque eu tô tomando ele gelado? Sim, sim. Se for pensar a temperatura na qual ele é consumido, você vai influenciar no TI do seu organismo. É até Tá. interessante falar isso, porque nós temos a temperatura que nós sentimos, então um chá que está gelado e um chá que está quente. Você sente se ele está quente ou se ele está gelado. E temos também a natureza energética de cada tipo de chá, que tem relação com o yin yang que eu expliquei anteriormente.
Então, se você pega um chá que ele tem uma ação mais yang, que é o pu'er, e toma ele morno, quente, ele vai ter um efeito no seu organismo. E se você toma ele frio, ele vai ter outro efeito. Quando você consome algo frio, você exige com que o corpo esquente essa bebida, no caso. Então, nosso corpo ele funciona numa temperatura mais quentinha. Para ele realizar a digestão, ele vai ter que gastar energia para aquecer, no caso, o chá gelado. Então, você já vai influenciar em como a ação do Qi desse chá vai ocorrer no seu corpo de acordo com a temperatura que você está consumindo o chá. A gente fala na medicina chinesa que não é interessante beber nada muito gelado. Até os chineses, eles bebem até água quente. Você que também já esteve na China, você viu, né, Rê? Os Eu, filtros têm água quente, morna e natural. Não é igual aqui, que é natural e gelada. eu Não tem essa opção. não tem. E eu lembro que cheguei num restaurante, nossa, o restaurante acho que era vietnamita, não era nem chinês, lá em Hong Kong. E aí veio um copo com água quente, do além. Falei, gente, o que que eu devo, qual é a etiqueta disso aqui? O que eu faço Né? com isso, né? O que que eu faço com isso, né? E aí eu comecei a olhar para as mesas do lado, e as pessoas bebiam. Aí eu falei, vou Uhum. tentar. Possível, aquilo não é. Quente. E uma outra coisa que corrobora com o que você está falando é, em todo menu em Hong Kong tinha puer e tinha Uhum. oolong. Eu lembro do Uhum. oolong. Tinha o oolong demais. Isso é uma outra live que eu quero fazer também, hein? E aí, te interrompi? Não, não. Tá. Deixa eu só acender mais uma luz, tá me incomodando que tá escuro aqui, Ah, peraí. tem uma pergunta. Gente, tô mandando pergunta, tá? Mandando pergunta, eu Não sei se vai adiantar muito, mas. Ó, o Edu tá falando que você precisa fazer um curso, a gente já vai falar disso. Calma. É... Calma, que fugiu minha pergunta. Era sobre. Ah, tá. Sobre essa energia, sobre o Ti, por. Ah, tá, entendi. Quando você começou a falar sobre. A gente não tinha falado sobre isso. Quando você começou a falar sobre o verde e o branco, Yin, Uhum. puer, o puer e o preto, Yang, o Olong ficaria no limbo? É que o long. O Olong claro ficaria mais Yin, e o Olong escuro. Exatamente, exatamente. Ele se divide nas duas categorias, porque o long ele tem uma oxidação mais baixa, Claro, então ele vai ser mais yin, e o long com oxidação mais alta vai ser mais yang. E o perfeito. moderado tá na transição ali, né? Saber o que que ele quer. E aí, sabe É. o que eu reparei numa coisa que é meio Ayurveda, né? Tô misturando Uhum. já com a China, enfim. É que tá tudo. São muito antigas, né? E são Sim. muito antigas no sentido de realmente considerar o todo. Uhum. É meio Ashtanga, não é não? Porque Ashtanga, ó, meio Ayurveda, porque assim, faz sentido o chá preto ser o meu preferido. Faz sentido não somente pelo sabor, mas eu já tô indo além no modo sutil. Eu sou uma pessoa que sou um pouco mais enérgica, Uhum. né? Então, falando Ashtanga, eu prefiro um Ashtanga Yoga do que um Hatha Yoga, né? Aham. Não preciso nem falar do Hatha especificamente, mas eu prefiro algo dinâmico a algo relaxante. Relaxante, eu só gosto da acupuntura da Vanessa, tá, gente? E mesmo assim, de vez em quando dói um pouquinho, principalmente quando é Já quer se mexer, chega. já deu, já. Então, assim, faz sentido eu gostar mais. Não sei, tô viajando aqui, tá? Talvez quem esteja nos assistindo ou vá nos assistir depois também sinta algo com relação a isso. Mas faz sentido, ou eu tô viajando demais, naturalmente meu corpo, né, de forma inconsciente para mim, gostar mais de chás que ativem algo que naturalmente a minha essência já é, né? Ou seja, faz sentido eu gostar mais de oolongs escuros, porque eu gosto, tem alguns claros que eu Uhum. gosto, né? Mas faz sentido eu gostar mais do chá preto, do chá escuro, justamente por essa essência. Não, não é essência yang, né? Essência é uma coisa, pelo ti e yang, não sei se eu tô Essa falando característica. exato do próprio chá. Faz sentido isso, né? Se eu tô E viajando demais. não, não está viajando de forma alguma. Na verdade, nosso corpo vai pedir aquilo que ele precisa. Tá. Então,
Dá para fazer essa correlação que você fez, que a sua natureza é essa e você precisa desse tipo de chá. E dá para pensar também que de repente o seu corpo prefere algo que é mais yang até pela sua constituição. Então eu falo por mim também. Eu tenho uma tendência a ser mais friorenta. Eu Uhum. tenho mais frio nas extremidades, tenho uma tendência a ter uma deficiência da energia yang. Então, se eu tenho uma deficiência de energia yang, eu vou precisar consumir mais coisas yang. Então, o chá preto, o long de fermentação, de oxidação mais alta, o puer também são os meus preferidos. Eu tenho dificuldade de tomar chá branco e chá verde, porque como eu já tenho uma natureza mais yin, metabolicamente falando, eu vou ter a tendência de preferir chás que têm uma característica mais yang. E quando a gente não respeita isso, a gente gera um desequilíbrio. Então, se eu tenho uma tendência a ter uma energia metabólica yin, se eu consumir coisas que não ajudam o yang, eu vou gerar um desequilíbrio maior. Porque a gente fala que para ter saúde, as duas energias precisam estar em equilíbrio. Se você tem um excesso de energia yin, você vai gerar sintomas. Se você tem um excesso de energia yang, você vai gerar sintomas. Assim como se há uma deficiência de energia yin, você vai ter um yang falso em excesso. E se você tem uma deficiência de energia yang, você vai ter um yin falso em excesso. Então, esse equilíbrio é muito importante. E aí, a importância de escolher chás adequados para o corpo e escolher alimentos adequados para o corpo. Não existe um chá que vai ser bom para todo mundo. Cada chá vai ter uma necessidade, cada pessoa vai ter uma necessidade e um chá diferente vai ajudar de uma forma mais completa para cada um. Então não existe isso de um chá que serve para tudo e É, para todos. falando, Depende falando do ti, nesse caso. do ti e das suas ações de princípio ativo também. Princípio ativo também. Tá. Sim. Até comentou, gente, eu tô vendo que tá chegando pergunta, eu tô tentando só encaixar elas à medida dos assuntos, né? A Piv perguntou: a tendência é procurar energia faltante? Eu acho que naturalmente, obviamente a Vanessa vai responder essa pergunta, mas eu acho que naturalmente, por isso que eu acho que por isso que eu trouxe o Ayurveda, né? Porque a gente tá justamente nesse equilíbrio. Você tem um pouco de tudo, né? Uhum. Eu sinto muito isso. Então, pra mim, Renata, tomar um chá branco é difícil, é muito difícil. E um chá verde também, né? Uhum. Por que não? É a nossa vida pessoal íntima. É difícil pra mim. E aí eu lembro, tu responde, eu já quero fazer uma outra pergunta. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, que eu lembro de um exercício que a gente fez, eu não lembro aonde, se foi um curso seu, se foi algo da escola, não sei qual momento foi, que a gente tomava o chá e sentia. Uhum. Então eu gostaria que se você pudesse confirmar essa pergunta da Pri, que ela perguntou se a tendência é a gente procurar energia faltante, e falar um pouquinho sobre, eu acho que todo mundo pode fazer em casa isso, é algo incrível, que é sentir como é que a gente sente o ti de cada chá, ou enfim, do chá. Uhum. Primeiro, respondendo a pergunta, a tendência é a gente procurar aquilo que falta, porém, isso é relativo. Você tem que observar se aquilo que você está procurando mais, como a gente exemplificou, os chás com energia mais yang, se ele vai te fazer bem, se você se sente mais confortável, e aí já faz um gancho para essa sensação no corpo, porque você vai sentir que algo vai gerar um desconforto maior quando você está consumindo uma energia que já está em excesso. Tá. Então, como eu dei o exemplo do frio, o calor é o mais fácil de perceber. Uma pessoa que tem muito frio, se ela consome alimentos que são muito yin, de uma natureza mais fria, ela vai potencializar esse frio no organismo dela. Se é uma pessoa que tem muito calor e ela consome muitos alimentos e chás que são mais yang, ela vai potencializar esse calor. Então, o ideal é você procurar aquilo que vai complementar e vai equilibrar, então, aquilo que está faltando. Mas só para não confundir as pessoas, você deu o seu exemplo, Rê, que você tem uma característica mais yang, mais de movimento, e prefere os chás que são mais yang. Porém, aí entra uma complexidade na medicina chinesa, que nós temos o comportamento, que pode ser mais yin ou mais yang, e nós temos a parte metabólica, que pode ser mais yin ou mais yang. Então, como você é minha paciente, eu sei que a sua parte do metabolismo é mais yin.
Então tem alguns aspectos de baço que precisa de uma energia mais yang. E aí entra os chás que você prefere, que são alinhados com o seu comportamento mais yang. Então, como eu falei, essa energia yin e yang é sempre relativa. É, outro exemplo para as pessoas começarem a se familiarizar mais. A mulher é mais yin e o homem mais yang. Só que quando a gente compara uma mulher com outra mulher, se ela tem um comportamento mais ativo, então comparando eu com você é mais falante, você é mais espontânea, você tem esse riso Uhum. espontâneo, fácil, você é mais yang no seu comportamento. Eu sou mais yin. Perfeito. Eu sou mais tímida, eu sou mais quieta, eu falo de uma forma mais devagar. Então, eu tenho um comportamento mais yin, um metabolismo mais yin. Então, comparando a Renata com a Renata é mais yang, a Vanessa é mais yin. Então, esse yin yang a gente está sempre comparando e sempre analisando. Então, isso para entender de uma forma mais profunda é um pouco mais complexo. Mas quando a gente pensa observando o universo, basicamente o Yin é uma energia mais fria e tranquila e o Yang é uma energia mais quente e de Mais movimento. intenso. Mais intensa, isso. E agora, onde que a gente estava indo mesmo? Me perdi na pergunta. Você perguntou alguma outra coisa depois, Ah, eu ia fazer esse gancho. deixa eu voltar aqui só, porque a Luciana. Ai, Luciana Cervejeira, ela fez uma pergunta que eu não sei se vai ser possível ser respondida. Eu já vi tua pergunta, tá, Rô? Já vou voltar lá. Que é, como sei sobre as energias para poder alinhar com os tipos de chás? Eu acho que isso tu Ah, respondeu. Olha, perfeito. é um pouco mais complexo e precisa de uma análise um pouco mais. Mas aí eu lembrei, Rê, que daí você perguntou também como que a gente percebe a energia do chá, né? Lembrei. E aí entra nessa pergunta que foi feita. Perfeito. Porque quando a gente fez aquele exercício foi num workshop da Escola do Chá, sobre o Ti do Chá, justamente, para você perceber a energia, o ideal é que você esteja num momento mais concentrada, mais tranquila. Então, entra num processo de mindfulness, um processo de meditação, digamos. Então, ficar mais quietinha ali numa cerimônia de chá, digamos. Então, você vai perceber como que você sente o efeito dessa bebida no seu corpo. Tanto é que nas cerimônias de chá, o pu'er e o long são os mais usados nas cerimônias. Não só porque eles possibilitam vários serviços, né? Então, o long e o pu'er, eles possibilitam várias infusões e, consequentemente, de acordo com essas infusões, você vai entrando mais em contato com a energia desse chá no seu corpo e vai percebendo seus efeitos. Assim como o pu'er, um pu'er mesmo de árvores que estão inseridas em regiões super isoladas, árvores milenares, de repente, olha a energia que essa folha carrega. Então potencializa ainda mais, tem toda uma energia de tudo que está ao redor daquela planta e a história dela. E você vai perceber as sensações no corpo. Então, vai preparar o seu chá de uma forma mais concentrada, observando, e vai degustar sentindo as sensações no organismo. Se você sente um relaxamento, se sente mais energia, se sente que movimenta como se fosse uma sensação na cabeça, ou então descendo pelas pernas. Então, essas sensações no corpo já vão falar mais sobre o Qi desse chá. E além disso, dá pra gente perceber também se ele é mais yin ou mais yang, observando se ele tá te esquentando ou se ele tá te esfriando. Nas infusões, isso é bem notório, e se nós compararmos um chá branco, chá verde, com um chá pós-fermentado, também vai ser bem notório. Então, quando você degusta, um exemplo bem fácil que eu sempre falo é beber uma infusão de hortelã. O hortelã é muito refrescante. Só de sentir o aroma, você já percebe que ele é refrescante. Então, ele tem uma natureza fria. Uhum. Mesmo você tomando uma infusão de hortelã quentinha, quando ela chegar na temperatura do seu corpo, ela vai te esfriar. Porque a natureza do hortelã é fria. Se você pega uma canela, a canela ela é quente. Então, mesmo você bebendo uma infusão que já está de morna para fria de canela, ela vai te esquentar. Já vai sentir o rosto ficando mais vermelho, já vai sentir mais calor.
Então, isso é referente à natureza energética de cada alimento. Perfeito. Então, cada infusão vai ter a característica de esquentar ou esfriar, você pode sentir isso se observando, e Uhum. dentro das famílias de chá, você vai sentir que o chá verde e o chá branco vão esfriar mais, e vai sentir que os chás pós-fermentado, long de oxidação mais alta, e chá preto, vão ter a tendência de esquentar um pouco, mas é mais Perfeito. sutil. Eu tentei esses dias tomar. Aqui é muito calor. Eu tô falando que eu tô realmente modulada pelo ambiente. É quando eu tomei pela primeira vez um puer gelado, sabe assim? Uhum. Tá realmente. Eu fui tentar tomar camomila fria. E assim, eu falei, gente, que coisa estranha, né? Eu acho que é a mesma coisa um pouco da hortelã. E só para não deixar passar aqui o que a Pri comentou, que é bem importante, que quando a gente está falando da energia Yang no Puer, é no Shou e não no Shen. Isso é uma informação um pouquinho mais aprofundada que a Pri Uhum. está tendo pra gente, né? Que é mais ou menos o que a gente está falando do Oolong. Que a gente tem um Oolong claro, Oolong escuro, a gente está falando, a gente pode falar também do Fu, como a gente também pode Uhum. falar. Então, até me trouxe uma dúvida um pouco mais aprofundada. Gente, quem não tá entendendo essa parte, tem bastante conteúdo no blog da Infusurina, no site da Vanessa, tá? A respeito do puer. Se eu tenho, então, um puer feito a partir de folhas de árvores anciãs, vamos já, né, viajar um pouco mais. Meu Deus, são 2h20 da tarde aqui. E se eu deixo ele envelhecendo cada vez mais, eu vou potencializando esse ti desse chá ou é algo que não faz tanta diferença? Assim? Eu não diria potencializando, eu diria influenciando. Se for Tá, pensar que o Ti, você pega uma árvore que já tem uma história ali, já tem uma energia mais profunda devido ao tempo que ela já viveu e ao ambiente que ela está inserida. Então, isso você já capta quando você vai adquirir esse tipo de chá. E conforme vai passando o tempo, são mais energias que estão passando por esse chá também. Então tem mais história para ser contada, digamos. Não diria que é potencializar, mas deixar mais complexo, tá. talvez. Deixar com mais informações. Eu acho que se a gente pudesse trazer, lá fazendo a comparação que você estava falando no início, se a gente pudesse trazer essa nossa live para os chás brasileiros, né? O ti é muito intenso e complexo, não sei nem se dá para usar muito essas palavras, quando a gente está falando de um chá do Chamamaro, de um chá da Maia, de um chá do sítio Shimada, porque traz toda essa ancestralidade, toda essa história, né? Tudo isso. Uhum. Eu acho que a gente fala muito sobre muitas coisas aqui, mas no fim é simples, né? Porque a gente fala da energia da planta, de um equilíbrio como um todo, como o autor fala, e você reitera e confirma que é a gente ter o ti, né? Sem o ti, o homem, ele fala, o homem não vive sem o ti, ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio em dar atenção ao nosso corpo, então nós precisamos movimentá-lo, nós precisamos exercitá-lo, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo etéreo, né? Nosso corpo físico, Uhum. como que a gente come, ou seja, a dieta que a gente tem, isso não é de uma forma extrema, mas é realmente algo, né, o que a gente come, e o chá. Então, seria isso, né? A gente está aqui falando do puer, mas essa potência, enfim, essa complexidade, ela está presente em cada chá que a gente consome na nossa vida. E Sim, por isso, talvez, sim. seja tão rico e especial a experiência de, sei lá, como na Rota do Chá, a gente conhecer a produção, conhecer quem cultiva, o processamento, porque isso Uhum. a gente também essa materialização de algo abstrato que já estaria presente, mas se a gente não conhece, se a gente não vê, a gente precisa ver, talvez a gente não sinta, porque é isso que você comentou, né? É uma meditação ativa também. Você sentir o teu Sim, próprio ti, o sim, ti do chá que você está sim. consumindo. Seria isso, Total. talvez.
Total, porque o Qi do chá ele vai ser influenciado pelo terroir, pelo ambiente que ele está inserido, pela natureza que tem ao redor, pela pessoa que vai colher aquele chá, pelo lugar que ele vai ser processado, pelo lugar que ele vai ser armazenado. Tudo isso influencia o chá no geral, o Qi desse chá. Então, observar como você exemplificou o pessoal de registro, o cuidado que tem, o que tem de importância aquele chá para aquelas famílias, o amor que é dedicado para aquelas plantações, o cuidado, né, de cada planta, tudo isso vai influenciar no resultado final, tanto em qualidade da bebida, que é o que nós destacamos muito aqui no Ocidente, né, aroma, sabor, enfim, quanto na parte energética. Então, isso é muito relevante mesmo. E isso, pensando na vida como um todo, como você falou da parte da saúde, é muito importante, porque muitas pessoas observam só de calar os sintomas, que é uma visão do ocidental, de tomar um medicamento para aquilo que está te incomodando. Ah, eu tô com uma dor de estômago, eu tomo tal medicamento para aliviar esse estômago. Mas você tem que observar o que você vem consumindo, que você vem pensando, o ambiente que você está inserido, tudo. Assim como como eu exemplifiquei, que o Qi daquele chá vai ser influenciado por todos esses processos, por todo esse ambiente, o nosso corpo também. Ele vai ser influenciado pelo ambiente que nós estamos inseridas, vai ser influenciado pelo que nós estamos consumindo e alimentando o próprio corpo. Então, isso é muito importante de ser olhado, ao invés de olhar só para o sintoma e calar esse sintoma. Observe a qualidade do alimento que você vem consumindo, quais alimentos são mais importantes para o seu corpo e quais chás podem complementar e potencializar os benefícios para cada um. Meu, perfeito. Eu acho que um resumo da nossa live é assim: insira o pôr na sua vida. Ponto. Sim. E, e até a Rô mandou aqui, em algum momento, Rô, perdão, você comentou, você perguntou como inserir, eu acho, no dia a dia, aqui, como inserir no nosso hábito. E se o puer pode ser utilizado em blends? Pode demais. Para mim, na verdade, aqui eu tô sendo exposta a uma gama muito maior de blends com puer. Eu lembro na época que eu fiz o Hip Chai, e o Hip Chai ele era constituído de puer, né? Não era o cru, era o puer mesmo escuro, com cardamomo, com goodberry, que isso a Vanessa me falou ontem, né? Aqui o goodberry ele é consumido assim demais. A Vanessa até falou alcaçuz, o ginseng aqui ele é super consumido. Então, assim, quando eu aqui fui exposta a uma gama muito maior de blends com puer, você nota até pela própria característica, o próprio perfil do puer, ele aceita, né? Ele abraça muito mais. Eu vou dizer que ele não briga de forma assim bem, enfim, popular. Ele não briga com os outros ingredientes. Por exemplo, é difícil você fazer uma harmonização com chá branco, né? Às vezes fazer uma harmonização com chá preto, ele é um pouco mais complexo. Então eu percebo que o chá escuro, nos blends que eu consumo aqui, vai desde frutas vermelhas, a ginseng, a cúrcuma, né? Claro que eu gosto mais desses que tem especiarias, óbvio. Mas enfim, e uma dica que eu sempre dou pra gente inserir no nosso hábito, é aquilo que você já faz, Rô, que é facilitar e criar um ambiente para isso, né? Que é o que eu tô comentando, que desde que eu cheguei aqui eu tô longe das minhas amizades, não que em Floripa eu estivesse muito próxima geograficamente, mas a gente sente um pouco, né, essa distância. E eu tô me permitindo a viver do lado do ambiente que eu estou. Então, assim, quanto mais você tem chá no seu campo de visão, que as coisas estão facilitadas, né? Como é que eu começo a consumir matcha? Tendo as coisas facilitando, tendo conhecimento e tendo principalmente chás de qualidade. O que é algo assim que ainda eu acho, eu tô há 6 meses fora do Brasil, mas eu acho que ainda não é tão simples de encontrar, né? Nesse é o próprio puer de forma Uhum. acessível, que eu quero dizer de conhecimento, assim. Ou eu tô enganada, E né? Eu até não por sei. segurança também, né, Rê? A gente sabe que tem alguns chás de má qualidade. Aqui em São Paulo tem bastante, a gente encontra bastante puer na Liberdade,
mas tem que ficar atento para saber se é um chá de qualidade ou não. Já encontrei chás que não eram bons, então puer é um chá mais difícil de encontrar, mas existe. Então, conforme vai se inserindo nesse universo, você vai encontrando pessoas que vendem chás de boa qualidade. Queria só fazer um comentário do Hip Chai, que foi o primeiro blend de puer que eu consumi quando eu comecei a estudar chá. Juro, foi o primeiro. A gente nem se conhecia ainda. Foi o primeiro. Porque como eu já era da área de medicina chinesa, eu achei ótima a combinação. Porque o puer maduro, ele tem uma energia mais yang do que o cru. O cardamomo complementava isso. E o goji berry tonifica a energia yin e yang do rim. E que o puer também ajuda. Então eu achei perfeito. Eu falei, nossa, essa combinação é maravilhosa. E foi o primeiro blend que eu consumi de Eu puer. não sabia. Juro. Maravilhoso. E dá para usar o puer no dia a dia, até pensando nessa parte de cuidados, até 6 gramas por dia, isso vale como uma regra geral para todos os tipos Ai, de chá, ótimo. principalmente para puer, porque ele permite várias infusões. Você não precisa preparar um puer, descartar as folhas, consumir outro. Isso não é até ruim para você, você evita de aproveitar tudo que o chá pode oferecer. E então você vai tomar, a gente não vai medir por xícaras por dia, vai medir por gramas. Então, com 6 gramas de puer, nossa, é chá demais. Você tá me liberando tomar 5 infusões dos 6 gramas? Dessas 6 gramas, sendo 6 gramas por dia, não tem problema. Quando a gente se transforma em líquido, tá liberado. Nossa, tá liberado. Sim. Gente, Porque o problema. E isso reflete em talvez 12 xícaras, exato. dependendo do seu puer, não é mesmo? É coisa pra caramba. É muita coisa. É muita coisa. Não, isso é Então, o principal é verdade. muita coisa. Tá. E 6 gramas, porque a gente sabe que naquelas folhas vai estar aquela concentração de nutrientes. Se você consome, até por isso que é importante o chá de boa qualidade, que a gente sempre enfatiza, né, Rê? Se você tem um chá de boa qualidade, você consegue fazer mais infusões com a mesma folha. Se você pega um chá de qualidade inferior, todo picado, enfim, você não vai conseguir fazer mais infusões, e além disso, ele vai liberar todos os nutrientes assim numa pancada só. Então, seu corpo que lute para absorver tudo aquilo de uma vez. Não é interessante. O melhor é consumir várias infusões daquelas mesmas folhas ao longo do dia. Tá. E aí entra que as últimas infusões já vão ter uma quantidade pequena também de teína. Então, a teína a gente sabe que é a molécula que libera mais rápido. Isso permite que você tome as suas infusões até depois do período da tarde. Gente, vocês estão. Bom, vai ficar salvo. Olha, eu espero do fundo do meu coração que as pessoas cheguem até esse horário da live, porque isso aqui é ouro, tá? Ouro, ouro. Assim, ó, mudou minha vida. Você não tem noção como eu tô feliz. A alegria que é que posso tomar mais chás durante o dia. Agora são 2h30 da tarde. Não vou conseguir fazer isso agora, mas. Começar agora não é bom. Começa de manhãzinha, Tá. faz de manhãzinha e vai tomando ao longo do dia. Porque daí no final da tarde, a quantidade ali de teína já vai ser mínima. Então você pode tomar até umas 5 horas da tarde a infusão que você começou a tomar de manhã, né? As folhas que você começou a tomar pela manhã. Você imagina, na minha casa vai ser a casa do puer, e do chá preto, né? Porque a gente já vai falar dos locais, tá, gente? Pra indicar. Perdão, tô passando do tempo aqui com vocês. Eu quero respeitar esse tempo. Rô, não amarga, tá? Ele não tem a astringência do chá preto. 95 graus, 4 minutos e vai aí feliz da vida. Feliz da vida. Pega lá o manualzinho do introdutório do chás da infusorina e seja feliz, tá? Olha quem tá aqui, a Erika Kobayashi, maravilhosa. Nossa, não, que linda! o dia inteiro tomando o mesmo chá. Mas, Erika, você não conta, desculpa. Tem pessoas que já tem, sabe? Já é algo assim. Não conta você consumir chá o dia inteiro. Gente, você é maravilhosa. Se bobear, ela ainda consome matcha o dia inteiro. Tem gente aqui perguntando, tá? Onde encontrar? Eu vou citar algumas de cabeça por aqui, tá? Simples. A Vanessa já vai falar um pouquinho dos produtos dela, inclusive do curso que o Edu perguntou.
Eu sou uma consumidora da Vai Ter Chá. O Fábio estava aqui na live, deve ter sumido já, não sei. Inclusive, fiquei assim honrada dele logo de manhã aparecer na nossa live antes. Verdade, verdade. Para o Fábio, nossa. Ó, Vai Ter Chá, gente, entrem lá no site. Quem tá em Brasília, senão quem não tá em Brasília, ele envia, tá? Caterine Fine Cheese, da nossa querida Ana. Deixa eu pensar aqui de cabeça. Puer, vai. Amigos do Chá, com Elisete. Eu não sei Uhum. se eles têm com expertise, é uma coisa que eu tô ainda em dúvida. A Chaie, eu não sei se ainda tá com o site, mas a Chaie é uma casa especializada, né, do João e do... Meu Deus? Meu Deus? Do João e do... Fugiu, Fugiu também. fugiu, gente. Enfim, esqueci completamente. E era uma casa, né? E agora eles estão online. Ó, Online. T-Road bem, bem lembrado, cara. A T-Road tem, claro, T-Road, imagina, tem vários chás especiais. E não sei se vocês lembram de situação mais alguma. Gente, Acho vamos que colocar você falou os principais. Sim. panorama do chá também, a Pri tá falando. Bom, vão colocando aqui nos comentários que daí quem tiver interesse já vai dando uma olhadinha. E aí, pra eu finalizar e pedir pra Vanessa falar também, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma outra pergunta aqui que eu deixei passar. Gente, só pra lembrar, eu esqueci de falar no começo, Tal Chá, óbvio, Tal Chá tem Tal O Chá, Shop. Top, aí as franquias terão muito bem lembrado, muito bem lembrado. Talvez a própria Moncloa, né? Shadow, a gente tá falando. Eu não sabia que tinha Puer. Legal, legal. A gente tá para a semana do chá aqui na Infusurinas, a gente ponto no site do Atacado, 15% para o chá de 5 quilos, chá verde, tá? E o curso introdutório do mundo dos chás da Infusorina tá com desconto também, o link tá ali no Instagram. E vai estar liberado para quem se inscrever agora o módulo sobre os chás do Vale do Ribeira, tá? Já tá tudo ali online. E bom, o Edu perguntou, Vanessa pediu, você tem que fazer um curso pra gente. E aí, Nessa, fala um pouquinho de, né? Eu li, falei sobre você, mas fala um pouquinho do que você oferece, porque deixou um gosto, acho, de quero mais em todo mundo. Eu tenho um curso voltado para profissionais de medicina tradicional chinesa, então já tenho curso que eu abordo bastante as infusões, mas também falo muito dos chás, porque eu sempre enfatizo nos meus cursos que o chá aqui no Brasil ele não é tão consumido quanto no Oriente, obviamente. Mas a gente tem que mudar isso, nosso propósito esse de trazer o chá, né, para as pessoas conhecerem mais a fundo toda a riqueza que o chá tem. Então, no meu curso, eu abordo muito para os profissionais para entender como utilizar os chás na área de saúde e para o consumo diário também, pensando nos seus benefícios, assim como a gente falou do puer, que o seu consumo é importante no dia a dia, os outros chás também têm as suas características e necessidades. Eu tenho um curso na escola de chá, então, abordando quem faz os cursos da escola de chá, quando chega nessa parte de cursos mais específicos, tem um módulo sobre medicina tradicional chinesa. Então, fazendo os cursos da escola de chá, também vai encontrar um curso que eu abordo essa parte energética. E vira e mexe eu faço um workshop e divulgo no Instagram da Simples e no meu Instagram pessoal também. Tá. Então, essas são as possibilidades atuais. E o teu Instagram pessoal é Vanessa Ribeiro, MTC. MTC, Medicina Isso. Tradicional Ponto MTC. Isso, ponto MTC. ponto MTC, tá? Eu vou deixar na descrição, vou marcar também, então quem quiser Uhum. depois dar uma olhada, tá? Eu sou suspeita, mas eu já fui atendida pela Vanessa. A gente sempre atende online, né? E Sim. presencialmente já fui picadinha pelas agulhas maravilhosas que resolveram assim a minha vida num outro dia, tem noção. E gente, eu acho que é isso. Meu Deus, que delícia que foi. Eu tô saindo feliz de Adorei. ver e vou separar meu poeiro. Eu tenho um poeiro imperial aqui. Eu já vim tomando já, ó, preparei para a live de hoje um puer de 2006 de Yunnan e fui tomando para já entrar nessa energia do puer. Então, Sensacional, tem que né? aproveitar. Muito obrigada, Gimel. Muito obrigada.
Sensacional. Também agradeço. Muito obrigada. Obrigada por quem assistiu a gente. Eu vou deixar salva lá. Obrigada, Fê. Obrigada pela presença. E minha amiga, um beijo. Espero que Beijo você... grande. Foi ótimo te ver, mesmo de longe. Beijo. Beijo.